Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Olá, meu querido irmão, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha, você que tanto tem lutado conosco as lutas espirituais, as lutas contra as forças espirituais que tentam nos prostrar por terra. Esse retiro que nós estamos preparamos para você, é justamente para fortalecer o teu espírito, fortalecer a nossa igreja, fortalecer as nossas pastorais. E é importante que nós nos preparemos, é importante que nós estejamos abertos e dispostos a permitir que o Senhor tenha acesso total em nossas vidas. E para que nós possamos vivenciar bem esse retiro, algumas orientações básicas para um bom retiro. Sei que você vai ter acesso ao texto, eu não vou ler o texto todo aqui, mas somente vou dar as orientações que o Papa Francisco nos orienta, e eu quis colocar nesse roteiro para o nosso retiro. Ele indica que nós deixemos-nos conduzir ao deserto, se envolver pela palavra de Deus para conseguir experimentar a sua misericórdia gratuita por nós. Principalmente nesse tempo de isolamento, a indicação é que sejam aproveitados os exercícios diários de oração pessoal. E nós temos os passos aqui, o tempo de oração pessoal para todos os dias. Pela manhã, fazer sobre si o sinal da cruz de Cristo, recebido no batismo, desejando viver todo dia a partir de Cristo morto e ressuscitado. Pedir as luzes do Espírito Santo para o dia que se inicia e para que Ele lhe dê o reto conhecimento da palavra. Ler, meditar, orar e contemplar o Evangelho do dia. Confira a liturgia diária conforme o método da leitura orante da Bíblia. E também à noite examinar a própria consciência. Hoje o que fiz de bom, em que eu poderia melhorar. Amanhã o que não posso repetir. E em seguida agradecer a Deus o bem e suplicar sua misericórdia para o mal feito. E por fim, recomendarmos-nos a Nossa Senhora rezando a oração do Papa Francisco a Maria. Essa oração está aqui e também estará disponível. Você todo fim de noite, você fará exatamente o que está escrito aqui, como o Papa recorda, além das orientações próprias do retiro, que terá um episódio do programa Te Orienta para meditação, e a partir do dia 15, as meditações sobre as condições positivas e negativas do coração. E eu espero que, ao seguir todas essas orientações, você possa ter de fato um retiro fecundo e que você deixe a luz do céu entrar e conosco você possa cantar esse grande brado de vitória que é o Cristo ressuscitado na Santa Páscoa. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Tenha um santo retiro e um bom dia para você. Quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que Deus disse ao nosso santo José, filho de Davi: não temas,
parece repeti-lo a nós também. Não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para, movidos não por qualquer resignação humana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que não escolhemos. E todavia existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente, se encontrarmos a coragem de viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e a obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente. E, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao teto. E, através das telhas, desceram-no para o meio, em frente de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuraram trazer-lhe o seu amigo doente. Meus irmãos, o Evangelho não nos dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito, mas certamente tiveram o que comer, encontrar uma casa, um emprego. Não é preciso muita imaginação para formatar o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a vida acossados pelas desventuras e a fome. Nesse sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, aquela que avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu filho até a cruz. Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo, assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem, e o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará, a ela e ao menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história, e ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe, e também a nós. Amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. A beleza que Papa Francisco traz a nós nessa carta é justamente a beleza de alguém que não teve a fé como algo abstrato, mas abraça a fé como uma realidade muito concreta. Para José, Jesus não foi simplesmente aquele que o livrou dos perigos. Para José e Maria, Jesus não foi aquele que livrou José e Maria de todos os problemas. Pelo contrário, Jesus trouxe muitos problemas a José e Maria, no sentido humano da realidade. E nós podemos perguntar: o que custou a José? O que custou a São José? E o que custa para mim abraçar a vontade de Deus?
negócios, clientes, sociedade, maldade do povo, a sinagoga. Era tudo isso que José colocou em risco. Os seus negócios, seus clientes, a sociedade, a maldade do povo, a sinagoga, que provavelmente ele teria um lugar de destaque para ser um rabino. Mas José tinha no seu silêncio fecundo, nesse silêncio que não era mudo, desse silêncio que fala muito, desse silêncio que trouxe Deus a nós, ele sabia que se ele se negasse a oferecer-se de si mesmo, a sua vocação seria vazia e estéril. E essa é a curta meditação que eu quero fazer com vocês nesse primeiro dia. O que custa a mim? O que custa para mim ser cristão? O que custa para mim deixar o Espírito Santo me conduzir pela mão ao deserto? O que custa para mim adentrar esse deserto, esse lugar que nós meditaremos amanhã, este lugar difícil, esse lugar arenoso, esse lugar instável, para abraçar a vontade de Deus, confiando-me inteiramente à sua vontade? O que custa para você, mãe de família? O que custa para você, pai de família? O que custa para você no seu emprego, no seu estudo, na sua vocação? O que custa para você abraçar a vontade de Deus? Não temas, não temer, abraçar com um gesto corajoso a vontade de Deus, colocando-nos entre o perigo e as pessoas que correm perigo. Posso dizer claramente que José é aquele que viu a Deus, e aquele que vê a Deus abre a porta para aquele que não viu a Deus. Que nós possamos chegar na meditação desse dia a essa reflexão. Que tal abrir a porta para aquele que não viu a Deus? Mas primeiro, abramos a porta para que Deus tenha acesso às nossas vidas, assim como teve acesso à vida de São José. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Para a nossa melhor meditação, para a sua melhor meditação, eu preparei também um texto, um roteiro, como eu disse no início, para que você medite sobre o seu coração. Então aqui no texto que você vai receber, e peço que, se possível, você imprima, você vai receber os textos todos, e ao final de cada texto da meditação, nós temos um quadro aqui, onde você vai meditar sobre as condições do coração. Então um texto que será disponibilizado para você, ele tem 20 condições negativas do coração, e cada condição negativa tem um versículo bíblico que acompanha, e 20 condições positivas do coração. Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai ler também no final do texto, tem toda uma orientação do Papa Francisco, Papa Francisco mesmo, de orientação de como fazer um retiro, de como começar o dia, como consagrar o nosso dia. Também vai ter um texto de orientação sobre isso, já está preparado o texto. E dentro desse contexto você vai ver o melhor horário para você fazer essa meditação. A primeira é essa, a condição do coração, que você vai fazer a meditação, uma positiva e outra negativa.
né? Você também vai assistir o episódio 6º do programa Te Orienta, com o título Redescobrindo o Meu Coração, que é uma experiência de mergulhar, de reconhecer de fato a graça, Deus que veio recuperar o nosso coração, este coração corajoso de São José, este coração humilde e corajoso da Virgem, que nós possamos também, né, meditar sobre esse coração que precisa ser mergulhado na vontade de Deus. Então, o início dessas meditações será a partir do dia 15 de fevereiro, porque está bem contado para que você passe todos os dias da quaresma meditando. Você ficará com o dia da semana, a Semana Santa todinha livre, vai terminar na segunda-feira da Semana Santa, no dia 29, né? Então, além das 20 condições dos corações, negativas e positivas, nós temos 15 provas pelas quais nós passamos para testar a nossa fidelidade, para aprofundar a nossa fidelidade, para aprofundar a nossa lealdade. Então, recapitulando, vai estar explicado aqui, mas vou explicar para você novamente, para que você possa voltar depois se você tiver alguma dúvida. Então você vai meditar sobre as condições do coração, uma positiva e outra negativa, todo dia, a partir do dia 15, de segunda a sábado. Domingo nós teremos o dia livre para celebrar os Sagrados Mistérios, que é o dia do Senhor. Não é dia de mortificação, não é dia de penitência, então o domingo está livre. Então, a partir do dia 15 de fevereiro até o dia 9 de março, que será a missa normalmente nossa aqui de adoração, você vai meditar sobre as condições do coração, uma negativa e outra positiva, certo? Você vai assistir o episódio 6º do Te Orienta, que é Redescobrindo o Meu Coração, que faz parte desse retiro, mas as meditações começam no dia 15. E a partir do dia 15, ou melhor, no dia 10 de março, começa as provas pelas quais nós passamos, que são 5 provas. De fidelidade, de lealdade, de justiça, e ela começa dia 10 de março e termina no dia 29 de março, começa numa segunda e termina num sábado, sempre de segunda a sábado as meditações, para que o domingo nós, de fato, possamos nos voltar para a liturgia eucarística. Então entendeu, né? Você vai celebrar, vai meditar as condições do coração a partir do dia 15, uma positiva e uma negativa. Essas 20 condições, todo dia, 20 dias rezando isso de segunda a sábado, primeira, segunda, terceira, assistir o episódio e meditar para que nada se perca, na simplicidade mesmo, não tem nada muito difícil aqui, é justamente para que você reze com qualidade, para que você reze com o coração. Eu espero de coração que nós possamos rezar muito bem nesse retiro quaresmal, e que nós possamos chegar à quaresma com o coração curado, com o coração resgatado pela misericórdia de Deus, com o coração alcançado por essa graça e com o peito repleto de alegria, o poder trazer na alma o grito de ressuscitou, Ele não está mais entre os mortos. E a você, meu irmão, minha irmã, fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, a nossa segunda meditação, às 7 horas da manhã. Deus abençoe. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma.